Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Nascimento, você que é assinante aí da Ser Psicólogo, já deve me conhecer aí dos cursos, das aulas dentro da plataforma. E nós estamos com a alegria de hoje iniciar um projeto novo, que é o Psicast. O Psicast é um podcast, mais um produto da Ser Psicólogo, um podcast onde nós vamos explorar o universo da psicologia. Vamos falar de temas variados, recebendo aqui profissionais, pessoas especialistas para conversar com a gente sobre temas desse universo, saúde mental, explorando aí diversos campos, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista também da atuação profissional na psicologia. A Ser Psicólogo, a maioria de vocês já devem conhecer, a Ser Psicólogo é simplesmente a maior plataforma de conteúdos de formação complementar para a psicologia no Brasil. Caso algum de vocês ainda não conheçam, vocês poderão ter aqui abaixo um link, ou na tela você vai encontrar aqui um QR Code em algum lugar, onde vocês podem acessar a plataforma e conferir lá. São mais de 50 cursos que são oferecidos, cursos de capacitação, cursos de formação, cursos com 30 horas, cursos com 50 horas, cursos com 100 horas. Para quem é estudante, principalmente, esses cursos são bastante interessantes, tá? Então, fique à vontade, explore aí esse conteúdo e confira essa plataforma que é simplesmente fantástica. E nós estamos hoje tendo a alegria de iniciar mais um projeto aqui, que é o Ser Psicast. Nós vamos, nesse primeiro episódio, trazer um tema que tem um pouco de peso, não é um tema necessariamente simples, mas é um tema muito necessário de ser discutido, porque nós estamos aí numa fase pretensamente pós-pandêmica, onde temos que lidar ainda com questões, digamos, que são rescaldos da pandemia que vivemos aí durante 2 anos e meio. E estamos tendo a felicidade, a alegria, de nesse primeiro episódio receber alguém que é muito competente, porque trabalha nessa área. Eu vou deixar ela se apresentar. Nós temos a satisfação de receber a psicóloga Fabiana Amorim. Fabiana, bem-vinda. E parabéns por ser a pessoa que vai inaugurar aqui esse projeto. Tá? Eu vou deixar que você se apresente. Queria que você falasse um pouquinho, as pessoas lhe conhecerem um pouco. Resuma para a gente um pouco da sua formação e um pouco da sua atuação profissional. Olá, gente. É com muito prazer, participar desse podcast inaugural. É muito importante discutir temas e tratando de psicologia, melhor ainda, A nossa, como diz na gíria popular, é a nossa vibe, Sim. E quando eu iniciei a psicologia, eu já tenho 18 anos de formada, 15 anos que eu atuo na área de psicologia hospitalar. E dentro dessa perspectiva da psicologia hospitalar, o luto percorre todo esse processo, Sim. Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre quis estudar muito. E da pandemia em diante, depois da pandemia, eu senti que eu precisava me dedicar muito a essa questão do luto. E dentro da minha realidade, eu atuo tanto na área pública quanto privada. Eu convivo com famílias enlutadas constantemente, E é uma questão delicada, O luto é um processo, a gente vai falar muito sobre isso. Sim. E a gente observa uma necessidade muito grande de que o luto seja um assunto cada vez mais falado. Mas ainda é um tabu falar sobre luto, Então, hoje a gente observa que estamos vivendo num país que a população está cada vez mais envelhecendo. Sim. E daqui a uns anos a gente vai ter uma abertura muito grande de cuidados, Principalmente os cuidados paliativos, que é uma área de atuação, Tanto da medicina quanto da psicologia também faz parte, desse processo.
e a gente observa que há essa necessidade de trazer o luto em todas essas questões, tanto de forma cultural, como também de forma agregada a um estudo, né? A estudos científicos, a pesquisas, e a gente observa que isso só cresce. Sim. Eu tenho alguns teóricos assim que eu tenho usado como referência, né? Ana Cláudia Quintana Arantes, Maria Helena Franco, né? Então, assim, são sumidades no assunto. Então, eu tenho estudado bastante. Eu espero que... Eu quero pegar esse gancho para te fazer uma primeira pergunta, né? Você fala de teóricos, de pessoas que produzem conhecimento nessa área. E aí eu queria te perguntar primeiro o seguinte, veja, nós tivemos uma pandemia, né? Nós tivemos uma pandemia de 2020, até mais ou menos, uma pandemia que durou uns 2 anos e meio. Hoje, a doença Covid-19 está relativamente controlada no mundo inteiro. As taxas de mortalidade muito altas. No Brasil, nós tivemos quase 700 mil mortes. Então, se a gente for fazer um cálculo da população enlutada, né, tem muita gente enlutada. Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, veja, eu também sou psicólogo, e você sabe que na nossa formação não existe uma ênfase durante a graduação, especialmente, não é verdade? Não tem uma ênfase nos temas da psicologia do luto, da tanatologia. Isso. E você foi um profissional que atuou na linha de frente, você atuou na atenção hospitalar. Então, conta pra gente como é que foi ter que acolher essa demanda de tantas mortes, de tantas famílias enlutadas, sendo que não tivemos uma formação acadêmica que nos preparou para enfrentar uma pandemia. Como é que foi ter que se adaptar a essa nova realidade de tantas mortes acontecendo, inclusive, diariamente, né? Como é que foi lidar com isso lá atrás? Eu lembro muito bem dos meus primeiros plantões na rede pública, não é? Eu fui do primeiro chamamento na época da pandemia, no hospital público, né, daqui de Marcel Alagoas, e aí realmente fomos assim, com a cara e a coragem, né? E Sim. a boa vontade de ajudar as pessoas, porque a psicologia hospitalar ela teve que se reinventar nesse percurso, né, da pandemia e graças à construção de vários trabalhos, de várias equipes atuando, a psicologia hospitalar ela só cresceu nos últimos tempos. Infelizmente, atrelada a uma pandemia, mas foi de grande valia. E eu lembro bem dos primeiros momentos, dos primeiros plantões. Era uma dificuldade muito grande, porque a perda ela era abrupta. Sim, e eu participei de várias despedidas de famílias. Então, o paciente chegava muito grave, uma doença respiratória, você não pode estimular o paciente a falar, porque ele ficaria mais cansado. E eu lembro que o paciente chegava junto com o acompanhante, e às vezes não, ou um parente, né, da família, ou alguém próximo, que trazia o paciente até o hospital, não podia ter essa aproximação. Alguns já estavam saindo do quadro, né, de Covid, mas aquele paciente que estava adentrando no hospital, às vezes chegava num grave estado, já chegava entubado, né, sedado, sem comunicação nenhuma. E alguns que chegavam lúcidos, orientados, mesmo com muita dificuldade de falar, de respirar, e então eu possibilitava algumas despedidas, porque eu não sabia qual seria o desfecho, se esse paciente ia sobreviver. E aí, isso marcou muito para mim, porque eu lembro que era a necessidade de levar logo o paciente para a UTI ou para a unidade de internação, para dar início ao tratamento, principalmente quando o paciente ficaria na UTI. Então, todo o cuidado tinha que ser o mais rápido possível. E aí, eu pedia para que os maqueiros aguardassem no máximo uns 5 minutos para aquele parente se despedir daquele paciente, porque eu não sabia se... E a maioria dos pacientes, alguns que eu acompanhei, todos tiveram um desfecho ruim, foram a óbito. E eu fiquei com aquela sensação assim, de que bom que eu consegui fazer com que essa pessoa se despedisse daquele parente que estava ali, que transmitisse alguma coisa para ele, que confortasse naquele momento, porque era uma situação, assim, caótica mesmo. A gente passou por situações, assim... Eu tive um plantão que eu cheguei de 24 horas, os plantões eram de 24 horas, para evitar a maior contaminação dos profissionais de saúde. Então,
de ter mais de 5, 6 óbitos por dia. Sim. E a gente acolhia uma família, já estava acolhendo outra. Então, essa rotina, ela ficou realmente numa condição de rastro de destruição, porque a Covid ela fez um rastro de destruição muito grande. E essas despedidas, elas foram primordiais. Outra coisa muito interessante foram as visitas virtuais, não é? Que a chamada de vídeo, que é uma coisa tão simples. Mas o uso da tecnologia de informação na época foi o boom do momento, porque não se podia ter acesso à visita. Os pacientes, eles entravam no hospital e a gente não sabia se eles iam sair ou se iam sair para ser sepultados. E aí a gente via que esse contato com a família precisava ser feito de alguma forma. Então, veio a Fiocruz com muitos cursos, muitas cartilhas de direcionamento. Isso apoiou bastante aqui nós da psicologia. Isso foi muito importante porque uma das técnicas utilizadas era justamente a visita virtual. Ela conseguiu fazer com que a gente estreitasse um pouco essa separação que a Covid trouxe. E porque no começo não se tinha visita, não, às vezes a notícia era por telefone, na maioria das vezes os boletins médicos, a psicologia acompanhava os médicos dando a notícia à família por telefone e muitas vezes esse parente só chegava no hospital realmente para levar. O Conselho de Psicologia emitiu uma resolução. Exatamente, a resolução 04/de 2020. E essa resolução nos deu essa condição, né? Foi um pouco ainda muito... sofreu alguns entraves, porque as pessoas não acreditavam muito nessa questão do uso da tecnologia de informação, tinha um certo preconceito, mas a tecnologia de informação ela veio para ficar na psicologia. Sim. E tanto que o atendimento online hoje foi o que mais deu respaldo. Hoje eu trabalho com doentes crônicos, eu também trabalho na área de psiconefrologia, e eu observo que essa questão da tecnologia de informação só veio a somar e ajudar, porque são pacientes, digamos, né, que doenças crônicas de ameaça à vida, que existe um tratamento duradouro, sem prazo para terminar, e muitos evoluem para cuidados paliativos, evoluem a óbito, e o atendimento psicológico, ele precisa chegar a esse paciente, e muitas vezes a tecnologia de informação era a forma mais adequada. E então foi uma coisa que veio para ficar. No contexto da pandemia, em algumas situações, a única forma, exatamente, né, para evitar o contágio. Exato. Então, assim, quando eu cheguei também a colocar muito áudio. Eu pedia para as famílias gravarem um áudio de no máximo 1 minuto para que eu colocasse para o paciente entubado ouvir. Aí você pode perguntar, né? Mas será que eu ouvia? Então, se o paciente tivesse muito sedado, realmente a possibilidade de ouvir era mínima. Sim. Mas eu sentia essa necessidade de mesmo colocar os áudios para esse paciente ouvir, porque eu sentia que para a família aquilo era um conforto, saber que o paciente, independente se ficou alguma coisa, porque o paciente numa condição, né, de alteração do nível de consciência, o último sentido que ele perde é a audição. Sim. E se ele tivesse em sedação, há sim a possibilidade de ter ficado alguma coisa. Então, isso também gerou um conforto emocional para essas famílias, de poder saber que o áudio foi, olha, eu coloquei o seu áudio para ele ouvir. Então, eu fiz muitas despedidas também por áudio e por chamada de vídeo de muitos pacientes. E, assim, isso me fez, assim, despertar ainda mais sobre a fragilidade, né? A fragilidade da perda em si, de como é difícil para as pessoas. E era uma coisa tão súbita e tão constante que a gente não acreditava que estava vivendo aquele cenário, não é? Tinha dias que eu amanhecia o dia atendendo, acompanhando famílias, acompanhando notícias de óbito, um certo despreparo também das equipes, principalmente a equipe médica, que é a equipe que é responsável por dar a notícia de óbito. Então, essa comunicação de notícias difíceis ainda existe muitos entraves e muitas falhas. Eu percebo que o profissional de saúde ele tem muita dificuldade de falar sobre morte, mas ele precisa falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque no senso comum as pessoas tendem a acreditar que é o psicólogo ou a psicóloga que é responsável por dar essa notícia. Comenta um pouquinho para a gente como é que é isso. Se eu te disser que isso não existe. Não é o correto, não é o adequado. Né? O psicólogo ele não vai dar notícia de óbito primeiro. Quem cuida do paciente, do quadro clínico do paciente é o médico. Tem a equipe lá, né, multidisciplinar, mas essa questão realmente tem que ser direcionada para o médico.
Sim. Mas existem profissionais, dependendo da instituição, principalmente na rede pública, às vezes dentro de um CAUS, de um PS, né, de uma unidade de pronto atendimento. O médico está ocupado com intercorrência. Então vai o serviço social. Tem hospitais que é o serviço social que faz essa comunicação, né, de notícia difícil, e também a psicologia, infelizmente. Mas não é o correto. E geralmente a gente acompanha a equipe, né? Um médico e um assistente social. Geralmente nas notícias de óbitos que eu acompanho é um médico, eu como psicóloga e um assistente social. E ali naquele cenário com 1 ou 2 pessoas da família, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 10 pessoas da família. Sim. E eu percebo ainda uma dificuldade muito grande de passar essa informação, né? Eu também atuo muito na área do processo de doação e transplante. E essa comunicação, né, do óbito vem muito da técnica, sabe, do fazer médico. E a humanização ela fica totalmente comprometida. Eu tenho que olhar para o outro imaginando como eu gostaria de receber uma notícia de alguém que eu amo, que faleceu. Como é que eu gostaria de receber essa notícia? Então, acho que a gente já começa daí a criar essa reflexão no profissional, que ele precisa entender como eu gostaria de receber. Eu lembro muito bem o dia que eu recebi a notícia que a minha avó faleceu. Era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte. Sim. E independente da ligação, mas é o seu ente querido que está ali, né? Que você recebe aquela notícia e emocionalmente isso vai causar danos ali de imediato ou não, ou a longo prazo. Então, os profissionais, eles realmente ainda continuam apresentando muita resistência em falar sobre luto e não ter o manejo adequado na hora dessas notícias, nessas comunicações de notícias difíceis. Eu estou aqui pensando na questão da saúde mental dos profissionais, né? Mudar um pouquinho o polo, sair um pouquinho do paciente. Eu estou pensando, enquanto você fala, na saúde mental dos profissionais, ainda refletindo sobre aquele cenário. A gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos do aqui e agora, mas pensando ainda um pouco naquele cenário de 2, 3 anos atrás, 2020 para cá, eu estou aqui pensando na sobrecarga emocional que vocês devem ter enfrentado, porque você está falando aí de jornadas de trabalho exaustivas. Né? Você está falando de contato com situações de extremo, não é? Que é a morte, às vezes, de totalmente 2 pessoas imprevisível. Da mesma família. Né? E, como a gente começou a falar, tudo isso sem uma preparação prévia dada pela academia. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco como é que a pessoa sobrevive emocionalmente a uma situação, a um contexto como esse, que durou, inclusive, quase 2 anos. Né? Como é que fica a saúde mental do profissional numa situação como essa? Olha, eu confesso que um tema muito interessante, né, que poucas pessoas sabem, é a fadiga por compaixão. E eu observei que nesse percurso da pandemia, muitos profissionais evoluíram muito para a fadiga por compaixão, que é a exaustão, né, emocional. Sim. De lidar com a dor do outro e eu levar isso para mim. Então, isso de fato já causou um terrível dano emocional para a maioria dos profissionais. Alguns buscavam estratégias, eu vou falar o meu exemplo. Quando a pandemia começou, e eu fiquei assim, ansiosa no sentido de não saber o que eu ia enfrentar. Eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu não imaginava que tão difícil seria. Então, de imediato, eu retornei à psicoterapia. Nós, profissionais de saúde mental, né, é primordial fazer psicoterapia. E na pandemia, eu iniciei a psicoterapia, reiniciei do modo online. E foi o que me deu um suporte para que eu levasse essa condição de entender, né, que era um momento muito ruim, que a sociedade toda, o Brasil todo, o mundo todo estava enfrentando, mas que eu precisava desse apoio para eu poder entender até que ponto eu iria ajudar, até que ponto eu ia conseguir trabalhar. E, assim, foi o que realmente me fez, assim, permanecer sã, né, emocionalmente. Mas não foi fácil, existiam várias situações, assim, da gente ter que conter o nosso choro, né? Porque Sim. Eu estava ali para dar o suporte, para dar o apoio. E muitas vezes depois do atendimento, principalmente das famílias enlutadas, eu voltava para casa chorando. E eu sabia que isso tinha, de certa forma, impactado na minha condição como ser humano, de
continuar me espantando com aquilo. Porque eu acho que quando você é psicólogo, que você atua na psicologia hospitalar, se você para de se espantar, se você para de entender que aquilo ali é significativo para o outro e trata aquilo como eu ouço muito de muitos profissionais de saúde, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal sofrer, não é normal sofrer sem, como é que eu posso dizer, sem validação. Né? A gente precisa validar a dor do outro, não importa. Né? Então, o luto é isso, você validar aquela dor. E eu percebi que muitos profissionais, eles começaram a trabalhar no automático. E aí veio a síndrome de burnout, né? A exaustão de tantos plantões. Muitos profissionais saíram de um plantão para o outro. Então, esse percurso, depois de um certo tempo, aí começaram a vir as dificuldades de continuar trabalhando. Então, a saúde ocupacional dos hospitais começaram a ser abarrotadas de profissionais com transtorno de estresse pós-traumático, com sintomas depressivos, com transtorno de ansiedade e fadiga por compaixão. Então, assim, foi quando eclodiu. E outra, uma condição que, assim, cresceu bastante e que continua, que eu observo dentro da minha rotina, da minha rotina de trabalho, as tentativas de suicídio. Então, cresceram muito. Eu lembro que antes da pandemia, era muito esporádico essa questão da tentativa de suicídio no Hospital Geral, do paciente chegar, né, numa condição de tentativa, não conseguiu. Mas hoje, praticamente, no mês, são 2, 3, 4 chamadas que a gente recebe para acompanhar essas pessoas por tentativa de suicídio. E muitos são profissionais de saúde. A sobrecarga de trabalho, vem aí as questões pessoais, as questões de lidar com a dor do outro, que eu não sei lidar com as minhas, então como é que eu vou ajudar o outro? Então, a psicoterapia, ela continua sendo o ponto-chave. As pessoas às vezes banalizam, eu prefiro pagar uma academia, porque eu estou cansada, mas eu quero me desestressar. Eu vou pagar uma viagem, mas a psicoterapia, ela sempre fica por último. E aí a gente observa que aquilo lá vai ficando latente. Uma hora isso aí vai explodir e essa pessoa, se não saber lidar com isso e não pedir ajuda, a tendência é ela ser mais uma. Né? É porque as pessoas acham que terapia é qualquer coisa que as afaste das suas questões. Né? Exatamente. Eu vou correr, a corrida é a minha terapia, a cervejinha é a minha terapia. Quando é exatamente o contrário, né? É terapêutico, mas não é terapia. Não é terapia. É sobre isso. A terapia nos coloca em contato com a nossa realidade. Com a nossa realidade, com as nossas questões. E é difícil. Quantas vezes a gente não sai da terapia com dor de cabeça, nauseado, com vontade de vomitar? Então, assim, é isso. Porque mexe mesmo. Falar de si é muito difícil. É muito fácil você ouvir o outro falar e você pegar aquilo ali, filtrar ou não, aquela escutativa que é inerente à psicologia, na nossa escutativa, mas se fosse uma coisa tão banal ao ponto, a psicologia não estaria aqui. Né? Então, a gente precisa realmente ter um profissional qualificado, buscar ajuda, ter uma rede de apoio, principalmente com relação às pessoas enlutadas. A gente observa que hoje a rede de apoio é fundamental para essas pessoas enlutadas. E depois da pandemia, houve um aumento crescente de grupos de apoio, espalhados pelo Brasil todo, tanto de forma remota como presencial. Isso ajudou bastante. Sem contar hoje a tecnologia, né? Os podcasts, né? Como hoje, que a gente está aqui falando sobre isso. Isso é muito importante. Porque quem quer falar de morte? A gente quer falar de vida, a gente quer viver, a gente não quer morrer. Mas a gente precisa pensar na nossa morte. E a pandemia, ela me trouxe essa reflexão. Eu preciso pensar que uma hora eu vou deixar de existir. Sim. E eu preciso viver com qualidade. Às vezes tem pessoas vivendo ou sobrevivendo. Principalmente as pessoas menos favorecidas. Né? Eu falo porque eu consigo ver isso nitidamente, porque eu atuo tanto na rede privada como na rede pública de saúde. Então, as pessoas hoje, infelizmente, menos favorecidas é a que dependem do Sistema Único de Saúde. Então, há os lutos. Não só há o luto da perda, mas é o luto do provedor da família. É o luto daquele que era o cabeça, o pilar daquela família. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Elas pensam que assim, é mais um que morreu. Claro, porque não é a minha dor, mas é a dor do outro. E a gente precisa respeitar isso. Porque a gente sabe que uma hora a gente também vai passar por isso. Você colocou a questão dos impactos
sobre a saúde mental dos profissionais, né? Dos profissionais de saúde de um modo geral, daqueles que trabalham na atenção hospitalar. Trazendo a nossa conversa um pouco mais assim, para a atualidade, né? A gente vê, existem alguns dados, DataSUS, dados do Ministério da Saúde sobre saúde mental na atualidade que dizem que no Brasil houve um acréscimo aí de 40% nos diagnósticos de depressão, né, nas variadas síndromes depressivas, também nas síndromes ansiosas. Muitos desses diagnósticos decorrentes exatamente desse caos que a gente está aqui discutindo. E eu acho curioso, Fabiana, porque isso aparece em alguns lugares na mídia, né? Então, na mídia, por exemplo, você entra num site famoso qualquer, está lá, depressão, né? Usa-se esse termo, depressão sobe 40% entre os jovens, ansiedade sobe 30%, tentativas de suicídio, tal. E eu fico pensando se essas manifestações de depressão, ansiedade, não são palavras, às vezes, genéricas para se falar de processos de luto mal resolvidos. Eu fico pensando, né? Tem muito a ver mesmo. Porque aí eu queria que você comentasse assim, a tua opinião, por quê? Porque no auge da pandemia, um dos grandes problemas para a psicologia do luto foi a impossibilidade das famílias de ritualizarem, né? Dos ritos. Principalmente através dos ritos religiosos. Você acha que isso produziu um impacto e isso tem relação com essa elevação que a gente está vendo hoje nos diagnósticos de depressão e de ansiedade, principalmente? Eu acredito que sim, porque só o fato de você... Primeiro que a hospitalização toda, o paciente já passou sozinho. Ele não teve essa rotina que é instituída na atualidade, que é de receber visitas, não é? UTI hoje é uma UTI aberta, eu trabalho em UTI aberta. E a família tem acesso à UTI o tempo todo. Imagine, do nada, de um período para o outro, foi proibido visita, foi proibido contato. Sim. E esse contato, muitas vezes, como eu falei no início, era feito no sepultamento. Mas aí veio o sepultamento. Muito rápido. Exato, muito rápido. Sem acesso. Exato, mas aí veio essa questão do afastamento, né? Do isolamento. Então, realmente, essa questão tanto da questão do ponto de vista dos ritos religiosos, como dos ritos de passagem desses funerais, eles foram quebrados, né? Então, muitas famílias tiveram que buscar outras estratégias para enfrentar esse percurso inicial, né, desse luto. E foi utilizado, mais uma vez, a tecnologia de informação. Foi possibilitado fazer os funerais ao vivo, em plataformas. Eles criavam transmitidos ao vivo para os familiares, né? Eram feitos de uma forma que os parentes que não estavam próximos podiam se despedir, mesmo que naquela condição. Mas mesmo assim, isso deixou uma lacuna muito grande. Sim. Porque as pessoas estavam acostumadas a viver o luto, todo aquele processo. Recebeu a notícia, que é a dor, né, dilacerante daquele momento, e depois como eu vou resolver, como eu vou lidar com isso, a questão burocrática, né, do luto, atestado de óbito, certidão de óbito, onde vai sepultar, qual roupa vai vestir, né? Como ele queria, como essa pessoa querida gostaria de que fosse esse momento, se ela em vida manifestou algum desejo, já puxando para as diretivas antecipadas de vontade, que muitas pessoas conseguem ainda em vida dizer como é que elas gostariam que fosse nesse momento final. Mas a pandemia, ela nem isso deu essa oportunidade para muitas pessoas. Ela despersonalizou completamente esse processo, né? Total. E diga-se de passagem, assim, é necessário dizer que tudo isso foi necessário por razões sanitárias, né, naquele momento. Mas era muito difícil, porque tinham famílias que não conseguiam entender essa ruptura. E a psicologia realmente foi, assim, a gente buscava na teoria alguma coisa que dissesse assim, vai dar um conforto a gente. A gente está no caminho certo. E muitas vezes a gente não conseguia levar isso de uma forma que naquele momento fosse elaborado de um mínimo ali naquele momento, e não se conseguia. Porque, em se tratando de emoções e de perdas, é imprevisível.
O luto não é linear. Você vive o hoje, amanhã é outro dia. Eu vou estar bem hoje, amanhã eu não estou bem. E as pessoas às vezes não entendem isso. E ver a história do luto patológico, né? Sim. Que hoje isso é muito complicado você falar que o luto é patológico. Eu acredito que com o passar do tempo, isso se torna incapacitante. Aí sim é necessário pedir apoio, ter uma rede de apoio, profissionais que atuam, né, sejam psiquiatras, psicólogos, para dar esse norte para que essa pessoa conduza a vida dela, mesmo enlutada, mesmo Sim. diante da dor. Mas o luto, ele vai fazer parte da nossa vida constantemente. Se eu perder o meu animal de estimação, se eu perder um filho ainda em formação no meu ventre, independente disso, é uma perda. E as pessoas precisam aprender a validar a perda. Quer ver uma questão bem interessante? Existe um prazo que a sociedade impõe, né, do luto. Sim. Você trabalha numa instituição privada ou pública, aí você tem 3 dias de luto. E o seu luto vai durar 3 dias? Então é muito interessante isso, porque a gente vai pensar assim, meu luto não vai durar 3 dias. E você já é obrigado a retornar às suas atividades. Isso já é, de cara, a inviabilidade daquela dor. Você já está inviabilizando aquela dor daquela pessoa. Porque você só deu 3 dias para ela se recuperar. Num luto que eu conheço pessoas que estão aí há anos. Eu tenho uma pessoa conhecida que trabalha comigo, que a foto do WhatsApp dela é com a mãe. Mas já tem mais de 1 ano que faleceu. E ela não consegue tirar a foto. Então, é o despertar de nós, profissionais de saúde mental, de que o luto é um processo. E que a gente precisa respeitar esse processo do outro. Como a gente também vai precisar entender o nosso processo de luto. Dos parentes os entes queridos. Eu acho que a gente chegou, acho que você chega com essa assertiva num momento assim, bem interessante, assim, para o pessoal que está assistindo a gente saber a diferença, assim, saber que o luto em si não é uma doença. Isso, né? De jeito Tem uma nenhum. diferença entre luto, depressão. Isso, com certeza. Eu tô aqui lembrando, Freud já tratou disso lá atrás, né? Freud é o cara. Não adianta, assim, independente da abordagem, vai para lá, vai para cá, a gente se certeza. esbarra nele, né? Porque Freud faz uma distinção nos termos dele entre luto e melancolia, né? O luto, quando ele não é bem acompanhado, ele pode derivar para condições complicadas, mas em si mesmo ele não é uma doença. Pelo contrário, ele é uma etapa necessária num processo de reconstrução da vida, né? E a tecnologia, ela foi muito boa e continua sendo, lógico. Sim. Mas nós estávamos acostumados a ver as histórias dos nossos avós, das pessoas que morriam em casa. Sim. Velado na família, o corpo era velado dentro de casa. Imagine de uma hora para outra, você pegar uma pessoa, colocar num saco, transferir para o necrotério, do necrotério para o sepultamento, caixão fechado, sem presença, ou no máximo a 100, 200, 300 metros de distância do corpo. Isso é terrível, porque aí é aquela história daquela pessoa, né? E assim, além do luto, ainda tinha a culpa. A culpa também corrói tanto quanto o luto. Dos desfechos ruins dessas famílias. Sim. Às vezes aquele pai estava sem falar com aquele filho há 1 ano. Questões não resolvidas. E ele perdeu o pai na pandemia. E ele não teve essa oportunidade de dizer para o pai que ele sentia falta, que ele queria estar junto do pai. Então aí é onde a coisa piorou. Aí é onde a saúde mental realmente foi, assim, houve essa ruptura, né, da maioria das pessoas. Por conta disso, porque elas não conseguiam lidar essas situações, porque além das questões emocionais, pessoais, as histórias de vida, as memórias afetivas que foram quebradas, ainda tinham esses desfechos que não tiveram essa oportunidade. E eu ouço muito, às vezes, histórias de famílias de dizer assim, eu tinha uma relação muito ruim com meu pai, mas era meu pai. Sim. E isso dói tanto quanto o luto, não é? Vai doer a vida toda. Porque ele vai estar sempre querendo buscar esse resgate. E eu conheço pessoas que realmente estão num processo bem difícil. Até de um luto, de um trabalho que perdeu. Né? Que a pandemia também trouxe uma desorganização social, socioeconômica muito grande. Pessoas que perderam casas, perderam negócios, né? Fecharam empresas. Isso também é um luto que não é validado. Né? A Isabela Caselato, ela é uma psicóloga que ela fala
perfeitamente sobre essa questão do luto não validado. Então, a gente precisa entender que o luto, ele vai continuar sendo essa constante na vida de todos. E a gente, cada vez mais, vai ser chamado a lidar com isso. Principalmente nós, profissionais de saúde mental. Porque eu confesso que, com essa questão também da vulnerabilidade emocional com relação ao suicídio, isso só tem crescido. Sim. Só tem crescido. Eu já acompanhei pessoas que, na quinta tentativa de suicídio, quinta tentativa. E assim, a faixa etária está cada vez menor. Eu já acompanhei crianças com 12 anos com tentativa de suicídio, né? Pré-adolescência. E isso só tem crescido. E quando você vai ver um recorte da vida dessa pessoa, porque no hospital a gente só faz um recorte. Não tem como a gente aprofundar. Eu não vou mexer em conteúdos que eu não vou dar conta. É aí onde está a grande diferença da psicologia hospitalar. Você não vai mexer em conteúdos que você não vai dar conta daquele paciente. Sim. Então, assim, muitos casos de abuso, muitos casos de rupturas familiares e que essa pessoa não soube lidar. Tem 2, 3 irmãos. Os outros ficaram bem com a ruptura de um casal que se separou e os filhos ficaram separados, foram divididos. Um ficou com o pai, outro ficou com a mãe. Um entendeu muito bem isso e seguiu. E aquele outro não. E é aquele outro que vai estar sempre nos PS, né, nas unidades de pronto atendimento, ou por automutilação, ou por tentativa de suicídio. Então, assim, essa questão da perda, ela é casada com luto. Né? Não tem como. Porque quando eu perco alguém que eu amo de referência, mesmo que seja em vida, é um luto. Sim. E vai permanecer sendo um luto. E as pessoas precisam, principalmente os profissionais de saúde, precisam entender, né? E no mínimo, tentar, né? A palavra mais básica de tudo na psicologia hospitalar ou na psicologia é a empatia, que a gente usa muito, mas as pessoas usam muito de forma errada, né? Precisa. Entende? Porque não vive aquilo. É muito fácil. Eu tenho empatia. Será que tem mesmo empatia? Né? Tipo, o médico está dando uma notícia de óbito e às vezes aquele profissional está ali, mas não está nem atento do que aquela família está sentindo. Às vezes o médico não tem nem noção da notícia que ele está transmitindo, da importância daquele momento para aquela família. E eu passei isso recentemente, eu acompanhei uma notícia de óbito de uma senhora. E eu tive a oportunidade de, ela ainda na UTI, de ter uma conversa com esses filhos, né? E tentar buscar deles o que é que eles estavam entendendo com relação. A mãe já estava em processo de fim de vida e eu perguntei o que era que eles estavam sentindo naquele momento. E eles ficaram espantados. Para mim isso é normal eu perguntar, faz parte da minha profissão. Mas eles se sentiram assim, acolhidos, né? Acolhidos com relação a esse cuidado emocional. E uma semana, mais ou menos, eu acho que uns 10, 15 dias depois, ela foi a óbito no meu plantão, coincidentemente. E quando ela entrou com o irmão, os dois entraram, que me viram, ela me deu a mão e disse, foi você que falou com a gente naquele dia, não foi? Então aquilo para mim foi muito significativo, sim, porque eu sei que de alguma forma eu marquei a vida daquela família de uma forma confortante, positiva. E o trabalho da gente tem que ser esse, a gente precisa deixar boas memórias. Quantas famílias tiveram desfechos ruins, quiseram judicializar, porque não foram bem atendidos. A gente vê muito isso na rede pública, infelizmente. Às vezes o paciente chega numa condição grave, não tem um atendimento adequado, porque a atenção básica já está lá falha. Isso é uma questão aí para vários podcasts, né? Sim, verdade. E aí aquela família, na hora da dor lá, a revolta vai ser maior e ela vai querer tomar as providências para diminuir aquela dor, o impacto daquela notícia, daquela dor que ela está sentindo. E até isso, às vezes, os profissionais se aborrecem. Nossa, não se conforma, todo mundo morre. Sim, você está dizendo isso para alguém, né? Mas e se fosse com você? É uma pergunta básica. Eu queria, inclusive, aproveitar essa deixa para te fazer uma última pergunta. O tempo... o tempo é curto, né? Muita coisa, muito assunto. Infelizmente, esse primeiro episódio que está maravilhoso, mas ele já está terminando.
Mas eu quero aproveitar para te colocar o seguinte, assim, pessoal que está nos assistindo, infelizmente, sempre quando acontece um grande desastre, uma grande tragédia, e a pandemia, ela tecnicamente foi classificada como um desastre, né? O sofrimento maior sempre recai sobre a fração mais empobrecida da sociedade, né? A classe menos favorecida. Por quê? Porque quem está nas classes mais favorecidas tem plano de saúde, né? Vai cuidar de si no plano de saúde. Tem uma rede de apoio familiar melhor. Exatamente. Tem acesso, nesse caso, a profissionais de qualidade. A psicoterapia. Então, para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, veja bem, só no Brasil foram quase 700 mil mortes, 700 mil óbitos em decorrência de Covid. Então, quer dizer que a população de gente enlutada no Brasil, ela com certeza ultrapassa 1 milhão de pessoas ou muito mais. Né? Essa pessoa que está sofrendo, que não consegue fechar esse processo de luto, depois de tanto tempo, essas feridas ainda abertas, né? Estão abertas. O que é que essa pessoa pode fazer em termos de rede pública de saúde? Quais são os acessos que ela tem para cuidar disso e até mesmo não deixar que isso evolua, né? Em direção a uma depressão mais severa, a um comportamento suicida, como você colocou. A rede pública, depois da pandemia, dispõe desses lugares de acolhimento do luto, e, enfim. Bom, é como eu te falei, houve um movimento muito grande de grupos de apoio no sistema online, né? Sim. E na rede pública, realmente, isso ainda é muito falho, abre muitas lacunas aí para que a gente realmente fortaleça isso. Mas 2 redes de apoio primordiais para quem está enlutado. Uma rede de apoio religiosa, sim, de acordo com a sua crença, com a sua religião, com as coisas que aquela pessoa acredita. E uma rede de apoio de uma equipe interdisciplinar, né, que geralmente é para ter nas unidades de saúde. Sim, entendeu? Sim. Eu penso assim, que a psicologia ela é muito rica. E a gente precisa, às vezes, saber qual é o nosso objetivo. Às vezes não há um objetivo definido de como ajudar as pessoas. Às vezes esses profissionais, eles querem resolver uma coisa que aquela família nem quer resolver naquele momento. Vou dar um exemplo clássico para finalizar. Querem ofertar cursos profissionalizantes para aquela pessoa ocupar o tempo porque perdeu o esposo, morava só com o esposo, não tinha filho, seu esposo morreu de Covid. Sim. E às vezes a pessoa não quer isso. A pessoa só quer companhia, só quer ser ouvida. Escuta. Então, uma coisa que poderia ser realmente inovadora, e eu acredito que em alguns estados isso já deve ter, são esses grupos de apoio, tanto presencial como online, para que essas pessoas sejam ouvidas, que elas possam sentir que a dor dela está sendo validada. Lógico que atrelado a uma equipe interdisciplinar, um suporte psiquiátrico, suporte psicológico principalmente, mas nem sempre essas pessoas vão precisar de medicação, nem vão precisar de uma psicoterapia. Elas só precisam de apoio. Sim. A palavra-chave é apoio. Eu acho que quando a sociedade ela apoia qualquer pessoa, e principalmente uma pessoa enlutada, tudo fica mais fácil de seguir. O luto ele vai permanecer. Né? Tem um vídeo de Fabrício Carpenejar, um jornalista que ele está falando muito sobre luto. Ele fala do luto numa forma bem interessante, né? E ele diz que o luto é como se fosse uma panela de pressão, né? E que está ali, uma hora borbulhando aquelas emoções todas ali na panela. E a qualquer momento aquela panela pode explodir. Sim. E tanto isso vai ser no momento como com o passar do tempo. Não há uma regra para dizer assim, agora eu vou ficar bom do luto, eu já estou bem do luto. Não existe essa possibilidade. É o seu dia a dia, é o seu aqui agora, né? Que vai te dizer como você vai encarar o luto hoje. Hoje é hoje, amanhã é outro dia. Então, nós profissionais de saúde temos essa missão de continuarmos dando apoio e não se afastar também da nossa possibilidade de também perder. Porque às vezes a gente só quer focar que vai ajudar o outro, mas a gente também não quer pensar que eu poderia estar naquele lugar. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro
independente das circunstâncias. E o luto vai chamar sempre a esse dever, né? Como profissional de saúde mental. E é isso. Maravilha, maravilha. Fabiana, a gente quer te agradecer. Infelizmente eu é assim, agradeço. Né? O tempo é curtinho, mas eu tenho certeza que quem vai ver ou ouvir, né, essa conversa, eu espero que as pessoas possam ser beneficiadas, porque você trouxe uma abordagem, é um tema difícil. Difícil, verdade. É um tema pesado, né? Mas você traz uma abordagem de uma maneira leve, de uma maneira dinâmica. E muito obrigado por abrir esse novo empreendimento nosso aqui. Lisonjeada de inaugurar, né, o podcast do Ser Psicólogo. Isso. Eu agradeço bastante ao convite. Já está convidada. Deixe as suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar, Instagram, o seu trabalho. Fabiana_Amorim Psi, né? Eu tanto atuo na área privada como na área pública, Sim. de saúde. E também participo, né, dos cursos da plataforma do Ser Psi. Sim, sim. E vocês serão bem-vindos aí nas minhas redes sociais para a gente tirar dúvidas também, quem quiser dar dicas de livros sobre luto, sobre Sim. perda. Então a gente tem que viver estudando, né? Não dá para parar. E quando se trata de luto, principalmente, porque foi essa sequela grave que a pandemia nos trouxe, que a gente vai continuar aí por um bom e longo caminho. Verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, nós estamos fechando então esse primeiro episódio. Muito obrigado, você que chegou até aqui. Obrigado mesmo, tá? Divulga esse conteúdo, manda aí no grupo da sua família, manda esse link aí. Olha, tem muita coisa boa vindo aí, né? Você que ainda não fez assinatura da Ser Psicólogo, como eu disse, confere o link aqui embaixo e valeu mesmo. Aguardamos todo mundo aí nos próximos episódios. Grande abraço para todo mundo. Até lá. Até lá.